Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, convidados para a celebração desse dia, no início desse dia, meditando a palavra no tempo do Advento, nós somos exortados sempre mais a nos aproximarmos de coração verdadeiro, de coração sincero, e para que isso aconteça, é importante que a gente mude de opinião às vezes, para que a gente se coloque verdadeiramente à disposição da boa nova, dessa boa notícia, desse traço de salvação, é Deus falando, e aí é importante que às vezes a gente mude a opinião, mude o conceito. O que foi tão difícil para os fariseus, para os publicanos, mudar de opinião, mudar de perspectiva. É assim às vezes nas labutas nossas, nas conquistas, nos trabalhos, na vida de família. É importante mudar um pouco a perspectiva, sobretudo quando vemos que a mudança não está acontecendo, a caminhada não está fluindo. E aí é importante se questionar, será que a mudança não seria uma via super interessante e eficaz? Quanto mais para nós na vida de fé, que às vezes somos carregados de conceitos, e nem sempre é que são os mais certos, nem sempre é que são os mais profundos, mas é importante a mudança. Por isso o convite hoje é conversão, e nós estamos nesse tempo do Advento, estamos na 3ª semana, e a conversão está batendo à nossa porta, para que nós tenhamos coragem, para acolhermos o nascimento do menino em nós, menino Deus em nós. É importante que nós façamos esse caminho de conversão. É gradativo, não é uma vez por todas, mas é todo dia dizendo: eu quero estar ao lado de Deus. É todo dia se propondo nas coisas de Deus, todo dia abraçando, todo dia se propondo naquilo que Ele nos apresenta. E falando desse critério de conversão, o profeta Sofonias começa denunciando. Ele denuncia a cidade de Jerusalém, mas essa denúncia cabe para mim, cabe para nós que estamos celebrando e nos preparando para o Natal do Senhor. Então ele começa dizendo: ai de ti, rebelde, desonrada, não prestou ouvidos, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou dele. Essa é a denúncia que o profeta se propõe a fazer. Faltou-nos muitas vezes, e falta-nos, obediência, docilidade na correção, ouvir e se aproximar de Deus. Aproveitemos então desse tempo, aproveitemos dessa denúncia que lá atrás foi feita, mas pela grandeza da palavra de Deus é feita-nos agora.
é feita-nos hoje, para que nós nos coloquemos sempre mais a caminho, nos coloquemos à disposição desses traços de salvação. E o profeta continua dizendo: o Senhor vai fazer uma purificação, vai tirar daqueles do redil que pertence a ele, aqueles que não fazem parte, vai fazer com que fiquem poucos, e nós podemos dizer, nós somos esse resto, nós somos esse remanescente de Israel, aqueles que perseveram, aqueles que se propõem na caminhada, aqueles que receberam lábios novos, como diria o profeta, lábios novos para glorificá-lo, aqueles que se permitem no reconhecimento das maravilhas de Deus, aqueles que têm coragem de ouvir os mandamentos, aqueles que se propõem numa lei nova. Qual que é essa lei nova? Aquela que Jesus veio trazer, mandamento do amor a si, a Deus e aos outros. Essa é a lei nova, essa é a lei que nos faz abrir os ouvidos, nos faz abrir os olhos, nos faz abrir o coração, nos faz abrir os lábios para contemplar e para louvar as maravilhas que Ele nos trouxe. Essa é a disposição que nós precisamos alimentar, porque somos esse remanescente de Deus, esse resto de Israel. Mas às vezes não é que temos uma cultura tão rebuscada assim, não é que temos tantos elementos, tantos qualificativos, mas é justamente esses que são e que têm abertura para Deus. É isso que a leitura do Evangelho continua resgatando entre nós. Às vezes nos consideramos justos demais para acolhermos a proposta de salvação. E aí ele vai dizer então, também é uma denúncia, também é uma reclamação para com os publicanos, para com os fariseus, para com aqueles que eram os doutores da lei. Indiretamente, Jesus está dizendo, vocês se consideram mais justos do que a mim. Vocês não se inserem na vida da comunidade. Eu me coloquei para ouvir os pobres, os pecadores, as prostitutas. Jesus está dizendo, é preciso que nós estejamos próximos deles, mas acolhemos aquilo que João Batista já trouxe, aquilo que João Batista anunciou, preparem o caminho do Senhor. Essa realidade de pessoas não tinham tantas seguranças e quando ouviram o clamor, converteram-se, voltaram-se para Deus, acreditaram. Mas aqueles que se apegaram na doutrina, aqueles que se apegaram na sua grandeza cultural, histórica, humana, fecharam-se. Essa é a denúncia. Se consideraram justos demais, santos demais, para abraçar o Deus vivo e verdadeiro. Então que nós possamos hoje, nesse dia, prestes a celebrarmos o nascimento do Filho de Deus, tirarmos as nossas sandálias das grandezas, das pretensões, mas lembrarmos que diante de Deus nós somos pequenos. Como gostaríamos de nos aproximar de Deus com a nossa grandiosidade, com o nosso talento, com a nossa virtude, mas nós nos aproximamos dele como Moisés fez. Quando ele pretendeu se aproximar com grandeza, o convite foi feito. Tire as sandálias, porque esse terreno é daquele que é o separado, é daquele que é o santo. Portanto, se aproxime com humildade. Que nós também possamos aprender com isso, aprender com esse convite. Nos aproximemos com humildade. Não somos justos o suficiente para sermos acolhidos pelo justo. É Ele que, na nossa indignidade, nos acolhe. É Ele que nos torna dignos de nos aproximar do grande sacramento, da sua grande presença. É Ele que nos faz acolher o seu ensinamento, ouvindo, nos aproximando, nos colocando como aqueles que nada têm. Para isso, abramos o coração, abramos nossas disposições e que elas sejam cada vez mais sinceras e verdadeiras, para que nós possamos acolher aquele grito que João Batista deu historicamente, continua chegando até nós. Aplane os caminhos do Senhor, não coloque tantos obstáculos para chegar nele, mas com docilidade, abramos o coração e acolhamos esses ensinamentos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.